Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E hoje a gente está trazendo a terceira devocional. Graças a Deus, né, amados? Eu prometi, pelo menos eu tentei prometer que nessa primeira semana de janeiro eu vou estar aqui nas redes sociais trazendo uma devocional baseada na Bíblia Online, aquele aplicativo que a gente baixa no celular. Até agora ninguém me perguntou, provavelmente o pessoal já conhece. Se você tem dúvida de que aplicativo é esse, coloca aqui embaixo nos comentários que aí eu te respondo e quem sabe até consigo te mandar o link para você baixar. É a Bíblia Online YouVersion. Acho que, bom, tomara que a minha pronúncia esteja correta. Amém, queridos? E eu prometi que nessa primeira semana, né, essa primeira parte aí do ano, a gente estaria aqui fazendo devocionais. Em vez de escrever as devocionais, eu traria as devocionais em vídeo para você. Amém, querido? Na virada do ano eu tive a grata surpresa, o presente de ser agraciado por Deus. Talvez você não entenda, mas foi uma resposta de Deus que eu venho orando, venho pedindo, e Deus me agraciou com a chegada aos 300 inscritos no canal do YouTube. Sim, querido, 300 inscritos. Sem propaganda, sem pagar qualquer tipo de tráfego pago, nada. 300 pessoas que chegam no canal do Ministério Caminhos, gostam do que assiste, provavelmente, e se inscreve, né? E lá estão. São 300 pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus, que, acredito eu, estejam enxergando um esforço em manter a palavra genuína, a Bíblia como ela está escrita, com falhas? Provavelmente que sim, mas nós não somos perfeitos. Até que a perfeição nos chegue por completo, em plenitude, somos sujeitos, suscetíveis a erros, falhas de entendimento. Eu já quero deixar isso aqui bem claro para você. Então, isso me deixou muito feliz. Para muita gente, 300 é um número insignificante. Para mim, cada uma dessas pessoas tem nome, cada uma dessas pessoas tem um interesse, e cada uma dessas pessoas, ao fazer a inscrição no Ministério Caminhos, tem buscado uma palavra boa, uma palavra que verdadeiramente venha trazer verdade às nossas vidas. Por isso que eu tento ao máximo trazer a palavra dentro da ortodoxia, dentro daquilo que a palavra verdadeiramente ensina, usando os melhores comentários, usando sempre os melhores autores e fazendo a vontade de Deus. Então, pega a tua Bíblia para que a gente possa compartilhar a palavra que a Bíblia Online mandou hoje. Hoje, né, eu esperava isso ontem, mas veio hoje, né? A Bíblia Online deu pra gente Salmo 55, verso 22, um salmo de Davi, um salmo lindo. Diz assim: lance os seus cuidados sobre o Senhor, e ele o susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Bom, isso aqui é um salmo de Davi, como eu já falei, um salmo didático. O que isso quer dizer? Que é um salmo que tem instruções, é um salmo que traz ensino, ele ensina, ele traz instruções práticas de alguma circunstância, de alguma situação. Por ser um salmo didático e trazer instruções, é possível que Davi tenha escrito esse salmo em algum momento em que ele estava vivenciando a pressão descrita nesse salmo. Esse salmo, ele descreve uma pressão, uma perseguição. Alguém muito próximo que estaria à espreita de Davi, querendo trair Davi. Muita gente, alguns teólogos questionam a autoria de Davi nesse salmo porque não tem nenhuma narrativa bíblica que fale de uma traição tão próxima. Às vezes eu fico pensando o que passa na cabeça de alguns grupos teológicos. Absalão, você queria alguém mais próximo de Davi, armando uma traição, né, arquitetando uma traição do que o próprio filho dele, Absalão, né? Aitofel, outro, eu não sei se eu pronunciei o nome dele certo, outro que traiu Davi. Amado, nem tudo que o homem de Deus passou, nem tudo que o personagem bíblico passou, ele conseguiu relatar. Até porque grande parte desses relatos bíblicos são feitos por terceiros, escribas que estão próximos, auxiliares, homens de Deus, sacerdotes, profetas que estavam perto dele.
Bom, isso aí pouco importa pra gente, importa o que a mensagem vai trazer pra gente. Davi, ele faz uma orientação final dizendo: lance sobre o Senhor os seus cuidados. Ou seja, deixe nas mãos do Senhor aquilo que você precisa. Eu não sei em que parte, em que momento da história nós nos tornamos independentes. Aliás, eu sei. Essa independência, esse sentimento de que eu posso fazer, esse sentimento de que eu consigo fazer sozinho, que eu consigo tocar as coisas sozinho, começou em Gênesis. Você vê que a serpente, ela trabalha traiçoeiramente o desejo de ser igual a Deus. Quando ela pergunta para Eva sobre você não pode comer dessa árvore, e ela lança uma informação não muito precisa, e Eva demonstra que não tem totalidade da informação, ou pelo menos não dá a informação, ela não responde à serpente com a mesma precisão. E aí a serpente, nessa imprecisão, nesse não saber a vontade de Deus, a serpente entra e fala: não, certamente vocês não vão morrer. Certamente, se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão morrer. Deus falou isso porque sabe que se um dia vocês comerem, vocês se tornarão como Ele. Eu até creio, amados, que tanto Adão como Eva, ao fazer isso, podem ter sido levados sim pela tentação, mas tinham o desejo de adiantar as coisas, crescer, demonstrar crescimento. Eu não estou falando aqui que eles fizeram com a maior das boas intenções, como alguns liberalistas falam, não. Foi uma rebelião contra Deus, pecaram contra Deus. Só o desejo de se tornar como Deus já fala por si só. Mas é de lá que vem esse sentimento de independência, como teve em Caim quando matou seu irmão, achando que aquilo solucionaria os problemas da vida dele, da não aceitação, da rejeição que ele mesmo plantou na cabeça dele por não fazer as coisas de forma correta. Sim, vários homens demonstraram independência na Bíblia. Moisés, quando ao invés de tocar na rocha, bate na rocha. Sansão, ao brincar com Dalila, tão perto, brincando com o pecado, brincando com Dalila. Davi, ao fazer o censo do povo, ao recontar o povo sem que Deus tivesse dado ordem para que essa contagem ocorresse. O próprio Davi, autor do Salmo. Sabe, querido, que nesse ano de 2022 você seja menos independente e seja mais dependente. Que você seja menos turrão e seja mais dependente. Que você seja menos autossuficiente e seja mais dependente. Sabe, querido, nós precisamos ser mais dependentes de Deus. Quando dependemos de Deus, nós aceitamos a possibilidade de que nós não temos tudo nas nossas mãos, de que não sabemos tudo, de que verdadeiramente precisamos dele. E precisamos. Somos necessitados. Somos seres caídos em pecado. Somos seres totalmente pervertidos. Eu sei que essa palavra para muitos pode causar não, mas é bíblico. Quando Adão pecou, toda a humanidade foi lançada na natureza pecaminosa. Quando você olha um bebê fazendo pirraça, usando do choro, batendo perninha, braço, saiba, aquilo aparentemente para nós parece inocente, mas já são os traços da natureza pecaminosa que permeou a humanidade através do pecado que eu citei aqui, quando comeu-se do fruto. Que sejamos mais dependentes de Deus, sabendo que nós somos tão pecadores, tão incompletos, tão limitados, que sejamos mais dependentes de Deus. Por isso, Davi, nesse momento de pressão, vai falar assim: lance sobre ele todo o teu cuidado. Querido, que em 2022 você não tenha cuidado de si próprio, a não ser nas coisas naturais da vida, do cotidiano, dirigir com responsabilidade, controlar suas finanças, você ter um bom relacionamento interpessoal com aqueles que estão à sua volta, estudar, se aperfeiçoar. Isso são coisas que você pode ter cuidado de si mesmo e deve em Deus. Mas que você lance tudo isso, todas essas coisas naturais que você já faz,
E as sobrenaturais que você aguarda da parte de Deus, lance sobre ele. Lance sobre ele. Lance sobre ele. Seja mais dependente. Eu ministrei uma palavra na série Sermões, se eu não me engano, foi Porquê da Sua Ansiedade, parte 2. Você pode procurar esse sermão lá. Eu preguei, né, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, se eu não me engano, verso 7, ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lança sobre ele. Não fica com você não guarda com você não segura isso com você. Volta lá em Mateus capítulo 5. Volta em Mateus capítulo 4 na tentação de Jesus. Entra em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Vê onde Jesus fala de oração. Ele fala assim, ó, entra no silêncio, entra no secreto, fecha a porta do teu quarto e coloque para Deus toda a sua necessidade, porque o Deus que está em secreto, lá no teu quarto, lá no secreto do teu quarto, Ele te recompensará. Jesus fala, batei, a porta se abrirá, pedi, dá-se-vos-á. Por que nós temos tanta dificuldade? Filipenses 4, Paulo vai falar, que seja conhecido de Deus todas as suas necessidades, todos os seus pedidos. Por que somos tão independentes? Não. Que 2022 você comece a partir de hoje, se você ainda não fez, comece a partir de hoje a colocar diante de Deus todas as suas necessidades. Nós não somos super-heróis. Nós não somos treinandos de coaches para alcançarmos uma alta performance, para que o mérito seja nosso. Não! Nós ainda somos filhos amados de Deus. Nós fomos adotados. E como filhos, nós temos pai. Nós temos a quem pedir. O próprio Jesus vai dizer o seguinte, e qual filho que pedindo pão você vai dar uma pedra? E Jesus faz uma comparação, ele fala assim, olha, se vocês sendo maus conseguem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá o Pai que está no céu? Quando Jesus faz essa comparação, ele está dizendo que Deus é o nosso Pai. Então, aceite a paternidade de Deus. Aceite ser chamado filho de Deus. Aceite que você é limitado, que você precisa desse Pai. E entenda a palavra de Davi. Ele diz que quando você lança sobre Deus os seus cuidados, Ele te susterá. Suster é mais do que sustentar, é amparar pela mão. E ele ainda completa, jamais permitirá que o justo seja abalado. Eu não estou aqui trazendo uma palavra triunfalista, e nem tampouco de que você não terá aflições, como o próprio Jesus fala, que no mundo nós teríamos aflições. Mas quem lança o seu cuidado nas mãos do Senhor, jamais será abalado, porque é Deus quem vai te sustentar. Amém, querido? Fica com essa palavra e vamos tentar estar aqui amanhã de novo, trazendo novamente uma outra palavra da Bíblia online. Fica com Jesus, querido.